A palestra Ecos do Passado, ela foi, digamos assim, pensada para a gente entender um pouco o que a gente pode fazer para o futuro tendo o passado como dado. Então vamos começar a trabalhar esse assunto. Então, ecos do passado, que ecos são esses? São nossa bagagem espiritual. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então é a nossa herança que nós trazemos com a gente. Não toda, mas uma pequena parte para a gente trabalhar aqui. Então, tudo que a gente aprendeu no passado, de bom e de não tão bom, de certo e não tão certo, tudo esse aprendizado a gente traz com a gente. Que a gente precisa trabalhar aqui, não é a totalidade da gente, mas uma pequeninha parte que precisa ser trabalhada aqui. Então, uma coisa meia que a gente não consegue se livrar, né? São aqueles pequenos hábitos, tipos de pensamento que a gente costuma, de jeito de pensar, né? Se a gente pensa bem, se a gente pensa mal, se a gente é otimista ao pensar, se a gente é, digamos assim, bastante pessimista ao pensar, né? Pensar coisas ruins, pensar coisas boas. Então esses hábitos que a gente tem, a gente desenvolveu no nosso passado, a gente traz junto com ele. Hábitos de sentir, as pessoas às vezes se sentem magoadas, ninguém está falando nada, ninguém está sentindo nada, ninguém está pensando nisso e ela se sente magoada, se sente triste, sente que não é querida por ninguém. Esses tipos de sentimentos, né? Ou tem muita raiva, não sabe de quê, ou tem muita mágoa, se sente muito magoado, qualquer coisa, se sente magoada. Então esse tipo de sentimento também é um hábito que a gente adquiriu no passado. E agir. Então, tem pessoas que têm manias de agir, conforme cacuetes, jeito de agir com os outros, né? Jeito de estar na vida. Tudo isso a gente traz junto para ser trabalhado. Esses nossos hábitos. E o que diz aqui? Sequelas trazidas de vidas anteriores. Essas sequelas são coisas que nos machucaram, que nos machucam, que foram mal resolvidas. A gente traz ela para a gente tratar aqui. Essas sequelas, elas, às vezes a gente tem uma vida no passado que foi muito penosa, que foi terrível, né? A gente foi escravo, foi maltratado, foi essas coisas, foi queimado na fogueira, né? Na Idade Média, né? Então, ou a gente era marinheiro, escravo no navio, ele afundou, e essas coisas que a gente tem são sequelas físicas, né? No nosso corpo, a gente, por exemplo, uma coisa que dá muita sequela é, como é que eu posso dizer? Suicídio. Podemos ter se suicidado numa outra vida aí, dependendo do a gente traz sequelas. Se a gente se envenenou, pode trazer sequelas no trato digestivo. Se a gente deu um tiro na cabeça, pode ter problemas mentais e assim vai. Então, essas coisas são sequelas físicas que a gente traz. Sequelas emocionais. Alguma mágoa que a gente tem, ou a gente está sempre com raiva de alguma coisa, ou está sempre magoado, ou está sempre triste, uma tristeza que não se sabe de onde vem, ou uma angústia tremenda dentro de você que te mata, né? E você não sabe por quê. Pode ser uma sequela do passado. E quase sempre tem uma sequela. E mentais, formas de pensar. A pessoa, por exemplo, foi um grande pensador no passado e morreu por causa das suas ideias, morreu por causa das suas... foi torturado
por sua maneira de pensar e de tudo, e isso traz uma sequela de pensamento, a pessoa não quer mais se meter em certas coisas e veio para resolver isso. Então esses ecos do passado que a gente traz. Então, eu chamo essas três partes, né? Nossas três partes. A nossa vida aqui tem três partes. A primeira, que é a base de tudo que eu coloquei embaixo aqui, né? Meu passado pessoal, minha herança, o que eu trouxe. A gente falou, né? Ecos do passado. Eu trouxe isso. Mas só que isso aqui, tudo que eu fiz no passado, está programado para a gente superar agora, para a gente enfrentar, superar. Então, a segunda, essa aqui a gente não pode mudar, né? Você não pode mudar o teu passado. O teu passado é o teu passado, é a tua herança. Família. Família é outra coisa que você não pode mudar. Você veio numa família. A família, ela foi colocada na tua vida, você nasceu daquela mãe, daquele pai, ou veio morar numa família. Então, ela é a tua base. Ela, ou você teve a tua educação, te deu a tua educação, te deu os teus genes, a gente vai falar mais um pouquinho mais na outra tela. Então, isso aqui também não dá para mudar. O que dá para mudar? Está aqui. O meu presente e o meu futuro. É a única coisa que você pode mudar. Porque você plantou lá fora, lá no teu passado, e agora você precisa agora colher aquelas coisas. Você plantou lá atrás. Né? O que você pode fazer para melhorar teu futuro? Começar a plantar coisas boas agora. Resolver coisas que você tem, né, para resolver e agir de uma outra forma. Se eu planto coisas boas agora, isso vai no futuro colher. Então, por isso que Jesus falou, o amor cobre multidões de pecados. Por quê? Porque você vai deixar, por exemplo, você era uma pessoa raivosa, brigava com todo mundo, fazia muitas inimizades. Hoje você já está tratando isso, já trata os outros bem, tranquilo, né? O que vai acontecer? O que acontece? A gente vive na cidade e não entende muito bem. Mas o que a gente acontece? Que a gente faz um canteiro ou deixa lá um vaso de flor, né, abandonado, sem regar, sem botar na luz, sem nada. Você deixa ele lá. O que acontece? Morre. Exato. Então aquilo tanto que você iria colher, como você deixou de tratar, né, essa plantação, o que acontece? Morre. Então, você iria colher, sei lá, 10 toneladas de soja naquele hectare. Não tratei, não reguei, não limpei. O que vai acontecer? Se eu colher 100 quilos, vai ter lucro. E é assim. E se eu regasse ele e fizesse tudo, talvez eu colheria aquela 1 tonelada, talvez 2. Então é justamente por isso que ele diz isso, né? Isso é muito importante, porque a gente é da cidade e não entende muito de agricultura, certo? Por isso. Então, vamos falar sobre o meu passado pessoal. No meu passado pessoal, nós trazemos conteúdos para serem vistos, revistos por nós na atual encarnação. Trazemos tudo que somos? Não, claro que não. Trazemos toda a nossa herança? Claro que não. Porque não dá para trazer tudo. Só dá para trazer aquilo que a gente tem que trabalhar. Aquilo que a gente tem que superar. Aquilo que a gente tem que desenvolver. Né? Então está aqui. Trazemos os aspectos de nossa personalidade que necessitam serem trabalhados e aprimorados. Trabalhados, resolvidos e aprimorados para a gente sair, né, dessa situação que a gente está, para ter um futuro melhor. Depende de como você trabalha nossos traços de caráter, de personalidade, você vai
vai no futuro ter um futuro melhor. Né? Experimenta brigar com todo mundo. Ninguém vai gostar de você não vai ter um futuro muito bom. Experimenta ajudar todo mundo, ser uma pessoa pelo menos bastante cordial. Tem lá no Rio de Janeiro, cara, fala, como é que é? É assim, né? Como é que é? Gentileza atrai gentileza. Então, se você passa a ser gentil, você vai colher a gentileza das pessoas. Já é um trabalhando, já está trabalhando nas suas personalidades, nos teus traços. Trazemos os hábitos que devemos trabalhar, despertar ou eliminar nesta vida. Tem hábitos que a gente realmente não pode mais. Fumar é um deles. Né? Fumar, a gente sabe que é o pior risco. Aquela lei de Gerson, né? Leva vantagem você também. O que aconteceu com o pessoal que levou vantagem fumando? Hoje, ou está respirando oxigênio puro, um cilindro, ou já morreu de câncer. Né? Morreu do coração. Ele levou vantagem? Não. E pior é que depois a gente pegou essa lei de Gerson e levantou a vantagem. A gente está levando vantagem em tudo, né? E de Brasília. Então, o pessoal lá está levando vantagem em tudo. E o que vai acontecer? Né? É igual fumar. Alguma coisa vai acontecer. Eles vão ter que responder. Vão ter que responder. Pois é, então ele está levando vantagem? Não. Ele está colhendo uma desvantagem danada. Né? Despertar novos hábitos, novas coisas. A gente veio aqui para a gente aprender alguma coisa, desenvolver alguma coisa nova. Sempre uma coisa nova. Para substituir a antiga, né? E aprimorar as boas que a gente já tem. Os bons hábitos que a gente tem. E isso aqui é super importante. Quanto mais a gente, digamos assim, potencializa, desenvolve os bons hábitos, né? E cria novos hábitos que a gente ainda não tem, né? Que a gente, nosso destino é a perfeição, né? Então tem muito caminho para ir, mas a gente tem que criar novos hábitos, confiança, autoconfiança, autoestima. Então a gente tem que ter esses hábitos novos. Vamos à próxima. E agora vamos falar da família. Essa aqui que a gente vem nela, né? A gente vem nela, alguns dizem que a gente pede aquela família, às vezes aquela família é imposta pra gente no mundo espiritual, ou simplesmente, né, acontece, porque era a única coisa que estava disponível naquele momento para você vir. Mas essa família é um ótimo ambiente para você superar alguma coisa. Tem muita gente que é a ovelha negra da família, mas também tem muita gente que é a ovelha branca da família, né? Então, quem é a ovelha negra da família vem para, digamos assim, aprender com eles, retirar a eles os maus hábitos, aprender novos hábitos, né? Certo? Como honestidade, como fidelidade, como essas coisas todas. Ou, sendo a ovelha branca da família, é aquela pessoa que veio para dar bons exemplos para a família e criar na família novos hábitos, mostrar para eles alguma coisa diferente, que eu acho que é o mais pesado, que vai te dar mais trabalho, no sentido de mais trabalho, né? Que você é um puxando para cima e todo mundo puxando para baixo. No outro caso, todo mundo puxando para cima e você puxando para baixo. Então, uma das coisas que família te dá, e essa não você não pode mudar, é a tua carga genética. Que dá a tua aparência, se você é baixinho, alto, gordo, magro, tem a tua carga genética. Tem gente que come demais e é magro que é um negócio. E tem gente que come uma azeitona e fica
Tem a carga genética aí, né? Nossa capacidade intelectual, porque nossos cérebros não são iguais e ele foi formado segundo uma carga genética, né, daquelas pessoas. Pode ter alguma dificuldade ou não, né? Alguma facilidade, alguma coisa. Mediunidade é uma coisa também familiar, né? Já a gente, então, a pessoa já é médium de família, porque o avô foi médium, porque a mãe foi médium, né? Então não adianta fugir. Você veio naquela família, vai ter esse gene, vai ter essa coisa. Doenças potenciais, por exemplo, diabetes, cânceres, né? Problemas de estômago, fígado, rim, um monte de coisas que você tem deficiências do teu gene. Pode desenvolver ou não. Mas isso é importante porque é uma salvaguarda que você tem. Se você não cumprir ou não conseguir, até certa época da tua vida, superar certas coisas, aí sim, aí você vai desenvolver aquilo como uma ajuda para isso, né? Aliás, né, no encontro passado eu falei das vantagens da dor, né? Essa é uma doença, né? Então, palestra, né? Das dores, a utilidade da dor está lá para a gente, já tá meio duro, né? É bom. Então, educação básica, formado pelos exemplos, hábitos comportamentais e alimentares, recursos sociais. As famílias têm hábitos. Alimentação, por exemplo, tem gente que é vegetariana, a família é vegetariana, a família é carnívora, a família, por exemplo, tem uma fama na sociedade, né? Esse cara é daquela família, né? Não é gente muito confiável, né? Ou é uma família de gente estúpida, ignorante, essas coisas assim. Então você já vem com esse estigma da família, né? Pelo menos onde você nasceu. Isso é muito, muito forte em cidades pequenas, grandes cidades. Isso já se dilui, né? Você sai daqui e vai para outro bairro, ninguém mais te conhece. Mas uma cidadezinha pequenininha, né, do interior, isso é bastante importante. Recursos sociais, né? O famoso QI, por exemplo, quem indica? Se a sua família é bem relacionada, você tem uma possibilidade. Se a sua família é mal relacionada, tem outra possibilidade. Se tem dinheiro, se não tem, se é pobre, se é rico, se é famoso. Então, todo esse ambiente social que a tua família tem e você vai inserir, influi no teu trabalho, influi na tua vida, influi nos teus aprendizados. Então, mas isso é dado, você não vai fugir disso, né? Certo? O karma familiar, né? As histórias que tem, tudo você está inserido nesse contexto, está dado. É claro que hoje em dia tem constelação familiar que dá uma ajeitada em alguns aspectos aqui. Ou você se muda do lugar. Quer dizer, dá para fazer alguma coisa. É dado, mas não é imutável. Alguma coisa você pode mudar aqui. Trabalhando esses conceitos. E os conceitos que você tem. Como a família encara a sociedade, qual é a religião da família, né? Você pode não seguir ela. Você pode até trocar de religião, mas você tem aquela base. E aquilo vai te influenciar de qualquer jeito, né? Trabalho, quais são os trabalhos que elas fazem, né? Ou seja, o teu aprendizado de trabalho ou como ela encara o trabalho. Se é uma família que não gosta do trabalho, se é uma família que só vive para trabalhar, né? Então, tudo isso você, na primeira infância, né, dos 0 aos 7 anos, depois aos 14, é muito influenciado com isso. Depois você vai para a sociedade e isso já se dilui um pouco. Mas você tem aquilo. De qualquer jeito, está lá gravado
consciência e pronto. Vamos ver o outro. Diferença entre as pessoas. Como é que a família trata isso, né? As pessoas diferentes, né? De outras raças, de outras religiões, de outras classes sociais. Como é que ela trata isso? Né? Então, isso aí você também está vindo com isso. Né? Você também está sendo influenciado por isso. Vai estar lá. Você pode até achar horrível, mas ela está lá e aquilo te influencia de algum jeito. E, para terminar, vamos lá. Hoje, ontem, hoje e amanhã. É o meu futuro. Meu presente e meu passado. Fazendo assim um rescaldo da palestra, para fechar. O passado está posto por nossas ações. Não pode ser mudado. Não posso mudar meu passado. Não posso. E o que eu posso, e que a gente faz na TVP, na captação, nas terapias em geral, é você mudar a tua percepção do passado, né? Certo? Uma coisa que para você lá atrás foi uma coisa horrível que te aconteceu, foi uma grande porcaria que te fizeram, né? Uma coisa que te deixou muito bravo, você pode ter um outro olhar. Você pode ter uma outra interpretação, uma interpretação mais compassiva, mais entendendo o que aconteceu, né? E você muda essa carga emocional dela, muda o entendimento daquele fato. Você não mudou o fato, mas você mudou como você encara o fato, como você sente o fato. E é isso te dá um alívio. Joia, entendi porque aconteceu, entendi porque eu me senti assim, e muda a tua visão. O fato tu não muda, mas a visão do fato, o sentimento sobre o fato, esse sim muda. E isso é o que a gente pode fazer e deve fazer, né? E para isso a gente precisa às vezes de ajuda profissional, tá? Presente é a consequência do meu passado. Isso está posto também. Por quê? Porque o presente é o presente. Na verdade, o presente não existe, né? Por exemplo, nós estamos aqui. Eu já falei um monte de palavras. Vocês já ouviram um monte de coisa, já pensaram um monte de coisa, mas isso já está no passado. Um segundo atrás é passado. Um minuto atrás é passado. Ontem é passado. Hoje de manhã é passado. O café da manhã já foi, né? Não volta mais. O segundo que passa não volta mais. Então, o presente é só uma abstração. Não existe. Existe passado e futuro. O presente, na verdade, ele não é muito interessante. Mas ele é a consequência do meu passado. Se eu comer alguma coisa no almoço que me fez mal, posso me sentir mal aqui, né? Está me sentindo mal. É uma consequência. Só para a gente ilustrar, né? Mas também depende das minhas ações agora, né? Então, o que eu fizer nesse instante vai depender do meu futuro, né? O que eu decidir agora, né, vai ter consequências no meu futuro, né? Então, o agora, na verdade é o agora, nesse instante, né? O que eu decidir, o que eu fizer vai ter consequências lá para frente. Por exemplo, se eu estiver dirigindo o carro e está chovendo, a pista está molhada e eu insisto em andar 140, na próxima curva talvez eu caia. Eu destruo o carro e me machuque muito, se não morrer. Então, eu tomei a decisão de andar 140 em condições que não deveria, né? Só para ilustrar, tá? Então é isso. O passado está posto. Pô, eu estou na estrada. Já estou na estrada, tudo bem, mas o que eu faço daqui para frente, ou o que eu faço nesse momento, muda tudo, né?
Então é isso que a gente tem que ver. E o que é o futuro? O futuro depende das minhas ações no presente e não no passado. No presente, agora. Então eu posso ter um futuro melhor na frente se eu começar a agir e pensar, raciocinar, sentir de uma outra maneira nesse momento. Por exemplo, no almoço, agora, vou jantar, né? Aí, em vez de eu comer uma comida leve para ir dormir, eu vou comer um mocotó. Em vez de comer um pratinho de mocotó, para ficar na rua, eu como logo 10, porque está muito gostoso, o olho não deixa. Eu vou ter uma noite de sono tranquila? Será que eu vou conseguir dormir se eu não vou passar no banheiro a noite toda? Então, é isso que eu estou falando. O nosso futuro depende do que eu fizer hoje. Já não depende do que eu fiz no passado. Vai depender das minhas soluções hoje. Então é isso que eu queria passar para vocês, que o passado está posto, o presente, né, é o grande ponto de inflexão na vida da gente. Se estava tudo ruim até agora, se a gente tomar a decisão de mudar tudo isso e começar a agir de uma outra maneira, mais amorosa, mais compassiva, né, mais gentil, tem mais boa vontade com os outros e com o trabalho, com a vida, mudar as nossas atitudes, a gente vai ter um futuro melhor. Né? Eu, pelo menos, tudo que me acontece foi ruim, beleza, passou, vamos plantar para no futuro colher alguma coisa que realmente vale a pena. Pode levar 2, 3 vidas, tudo bem, mas estou plantando agora. Um dia eu vou colher. Um dia você vai colher o que fez bem, o que fez de não tão bem. Bom, era só isso que eu tinha para falar. É uma coisa para se pensar, mas sempre dá esperança. Obrigado, então.